3, 4. Bom, gente, falando um pouquinho agora sobre essa possibilidade, né, da gente achar um termo a partir de a partir de umas informações mesmo que você tenha na PA, eu queria falar da fórmula que a gente chama de fórmula do termo geral ou do termo desconhecido, tá? Eu vou até, inclusive, usar... Eu tô vendo que tá um pouco escuro aqui, deixa eu dar um foco e aumentar o brilho, porque eu queria que vocês olhassem ainda assim para a classificação do tópico 2. Ficou muito claro. Acho que agora tá dando para ver melhor. Bom, eu vou usar esse primeiro aqui, essa primeira sequência como base. Pode ser? Se liga. Pra gente falar do termo geral, eu vou colocar 3 exemplos aqui, até bem fáceis, que aí eu já intuo vocês onde eu quero chegar. O segundo termo aqui é o 5, concorda comigo? Tá. Se eu quisesse escrever os... né, aí eu vou escrever genericamente aqui. Aqui eu tenho os números específicos, eu vou escrever genericamente. Se eu quisesse saber quantas razões eu, né, saindo do primeiro termo, levo para chegar no segundo, seria uma pergunta extremamente fácil, né? Parece até um pouco idiota. Bom, saindo do primeiro termo, para chegar no segundo, eu tenho que somar uma única razão, né? Um R. Sim? Tá. O terceiro termo aqui é o 8. E repara que o 8 é o terceiro termo, por isso há 3. E se eu quisesse partir do primeiro termo, eu teria que somar do 2 para o 5 uma razão, do 5 para o 8, duas razões. Eu acho que você já deve estar entendendo onde eu quero chegar, né? Quarto termo, 11. Saindo do primeiro termo, a gente teria que somar 3 razões, né? Porque do 2 para o 5 uma razão, do 5 para o 8 2, do 8 para o 11 3. A partir disso, eu acho que eu já consigo generalizar. Generalizar para falar de uma fórmula geral, né? Por isso é chamada de termo geral. Você consegue, a partir das informações, achar qualquer termo que faça parte dessa sequência. Então, para achar um termo enésimo qualquer, partindo do seu respectivo primeiro termo de sequência, quantas razões eu teria que somar? Bom, aí muita gente pensa assim, e eu queria te mostrar esse padrão. A quantidade de razões que nós estamos somando nas 3 linhas, respectivamente, são equivalentes à subtração dos índices anteriores, né? Ou seja, 2 menos 1 que dá 1, a gente tem o 3 menos 1 que dá 2, 4 menos 1 que dá 3. Então, se eu tô querendo chegar no enésimo termo a partir do primeiro, quantas razões eu vou ter que subtrair? Quantas razões eu vou ter que somar, desculpa? É porque depois vai entrar na subtração. Eu vou ter que somar n menos 1 razões, né? Que seria a subtração desses dois índices. Então, sei lá, se você está querendo achar o sétimo termo dessa mesma sequência, a gente foi no 3, 4, tem 5 termos. Se eu quisesse achar o sétimo, seria 7 igual a 1 mais 7 menos 1, ou seja, 6 razões, né? Partindo do primeiro, sempre a quantidade de razões é a posição do termo menos uma unidade. Essa talvez seja a fórmula que você já conheça, né? Uma fórmula mais famosa mesmo de termo geral. Só que, na minha opinião, ao mesmo tempo que ela se diz geral, ela particulariza, porque você, né, fica restrito ao primeiro termo. E se no problema você não tiver um primeiro termo? Aí você vai ter que ter 2 trabalhos, de achar o primeiro termo e depois sim conseguir, enfim, achar o termo que você está em busca. Pensando nisso, eu vou falar de uma fórmula agora mais genérica ainda, justamente para fazer jus ao nome termo geral. Se liga aqui comigo, vê se você pelo menos pega a visão aqui. Se liga. O A3 aqui nessa PA que eu estou apontando é o 8, né? Ao invés de partir do primeiro, eu vou pegar o segundo. Se eu estivesse partindo do segundo termo para chegar no terceiro, ou seja, para justamente passar a ideia de que eu não preciso partir do primeiro sempre, do segundo para o terceiro é uma razão só, né? Um R. Tá, se eu pegasse agora... Tá. Se eu quisesse chegar na 4, que é o 11, e partindo do A3, que é do ladinho dele, é uma razão também, né? Tá, eu peguei termos assim fáceis e bem diferentes entre si para você perceber. Repara, tem que falar baixinho para ver... Não, alguém tá passando aí na tua sala, teu quarto, sei lá, não escutar o nosso segredo. Repara que ainda assim, aquela ideia do coeficiente da razão, a quantidade de razões, ela continua sendo igual a quem? Pois é, cara. Ela continua sendo igual à subtração dos índices anteriores, mas não conta pra ninguém não. Conta pra ninguém não, guarda pra tu. É isso. Ou seja, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 3 dá 1. Então eu queria, a partir desses 2 exemplos, generalizar também uma outra fórmula que para mim faz mais sentido ser chamada de termo geral, que é assim. Se eu quiser achar qualquer termo AN, não preciso necessariamente partir, né? O termo de partida não necessariamente precisa ser o primeiro. Pode ser qualquer outro. E para isso eu vou precisar de uma outra letra, por isso que eu coloquei AP. Um termo de outra ordem sem ser o N e sem ser o A1, tá? Partida qualquer. Aí, a quantidade de razões vai ser justamente a subtração das duas ordens, né, das duas posições, vai ser um N menos P.
Aí você fala assim, poxa, Kaique, entendi a fórmula e tal, mas, cara, se eu tivesse que gravar uma delas, qual você me recomendaria? Eu acho, se você ainda não gravou nenhuma e quer gravar uma para essa prova, eu acho que vale a pena gravar a segunda. Eu até inverti as cores, eu queria sublinhar essa aqui de vermelho, a primeira de verde. Tô doido, teu professor tá doido. Porque eu acho, galera, que essa aqui é bem mais importante. Sabe por quê? Ela é tão mais importante que ela, inclusive, contém a fórmula lá de cima, né? Tu pensou legal que a de baixo a de cima tá aqui embaixo? Não? Olha só. Se você substituir o P por 1, tanto aqui quanto aqui, olha lá. A N igual a P por 1. A1, N menos 1 vezes R. Então essa fórmula aqui, ela tá dentro dessa. Essa aqui é melhor, né? Ela é mais otimizada, é mais ótima mesmo, tá? Ela é mais vencedora. Então, por isso, se você quiser gravar uma, grava essa, beleza? N menos P vezes R. Mas ainda assim, se você já se habituou com essa, não tem problema, tá? Eu acho que essa aqui é menos importante, essa aqui é mais. Por isso que é um rabisco maior. Beleza? Então é isso, gente. Vamos lá nas propriedades que eu tenho mais coisas para falar contigo. Bora?